Vamos iniciar agora um novo assunto sobre grandezas proporcionais. As grandezas podem ser, pessoal, diretamente e inversamente proporcionais. Vamos iniciar com as grandezas diretamente proporcionais. Então, quando uma grandeza aumenta ou diminui na mesma razão, a outra aumenta ou diminui na mesma forma. Um exemplo: quilogramas e valor, que é o preço. Então, quanto mais quilos de alimentos, maior será o preço da mercadoria. Da mesma forma, quanto menos quilos, menor o preço. Então, essas grandezas, elas são quilos e valor, elas são diretamente proporcional. Então, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui, na mesma razão. Já as grandezas inversamente proporcionais, elas funcionam assim: quando uma grandeza aumenta ou diminui na mesma razão, a outra diminui ou aumenta na mesma forma. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Exemplo: operários de uma obra e dias trabalhados. Então, quanto mais operários fazendo a obra, em menos dias será terminada a mesma. Da mesma forma, quanto menos operários fazendo a obra, em mais dias será terminada a mesma. Então, resumindo, pessoal, quanto mais gente fazendo a obra, o trabalho, o serviço, em menos dias será terminado o serviço. E quanto menos pessoas trabalhando, mais dias levará para terminar a obra. É exatamente isso. Então, elas são grandezas inversamente. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta na mesma razão. Então, aí são grandezas inversamente proporcionais. Observação: quilo e preço, vimos que são grandezas diretamente proporcionais, enquanto operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui é só um início sobre grandezas proporcionais, porque vamos utilizar nas aulas de regra de 3, que vocês vão entender isso melhor no assunto de regra de 3. Até a próxima.